Oi, minhas maravilhosas e meus maravilhosos, eu sou a Lau Teixeira e tô aqui para trazer para vocês a peça desse mês do Decor Feito à Mão, edição especial Baby, que é esse projeto maravilhoso, voltado para decoração. Nessa edição especificamente, é voltado para decoração de quarto de bebê e quarto infantil. Esse projeto é em parceria com Uria Carneiro e com a Fios Pinguim maravilhosa, possibilitando aí trazer receitas gratuitas para vocês e de muita qualidade. Esse mês eu vou ensinar um tapete hexagonal maravilhoso, tecido com fio ateliê, que é esse fio 100% algodão. Eu vou usar aqui 2 novelos de 400 gramas para fazer um tapetão bem lindo para vocês. E deixa eu ler a especificação desse fio. O tex dele é de 885 e vem 452 metros nesse novelão de 400 gramas, tá? É um fio lindo, eu escolhi essa cor bem forte, assim, um laranjão bem lindo, pra trazer um destaque pro quartinho do meu filho, né, do Joaquim, trazer um destaque pro quartinho do bebê, ser um ponto de cor assim no quarto. Então, o fio ateliê tem uma cartela de cores incrível aí, para você escolher a cor do seu gosto, desde cores mais básicas a cores também mais vivas como essa. É um fio de muita durabilidade, então para tapete fica maravilhoso, para suplar as peças de decoração em geral, porque é um fio com ótima durabilidade. Vou mostrar aqui um pedacinho do tapete para vocês. Ele ficou bem grande, mas também vou deixar a fotinha, porque não vai dar para mostrar ele todo no vídeo, tá? Primeiro vou mostrar ele aqui na mão, ó. Eu apliquei também esses pomponzinhos, tá? Eu teci com fio Nina, é um fio acrílico da Fios Pinguim, mas você pode usar outros fios acrílicos, né? Pode usar fio Família, o fio Flash, o fio Clube, o Clube 500 também. Aí eu deixo a opção de vocês, o fio que vocês escolherem, tá? Qualquer fio acrílico vai dar certo, mas também você pode fazer sem pompom se você quiser, aí se não for do seu agrado. Ó, ficou esse tapetão lindo com pompons, né, nas 6 pontas, que ele tem 6 pontinhas assim. E eu decidi aplicar esses pompons para dar uma cara mais lúdica, bem carinha de quarto de criança, que eu acho super combina com pompom. Ó, ficou assim o nosso tapete lindo. Vou deixar umas fotinhas aqui para passar para você ver ele inteiro, assim, com mais detalhes, né, do que só assim na mão. Não dá para ver muito bem. E também, esse mês, a gente vai ter a peça do Urien, que é um amigurumi de dinossauro. A coisa mais fofa do mundo. Tá maravilhosa também essa receita, tá incrível. Também vai estar passando aqui fotinha pra vocês verem essa peça, que tá realmente uma fofura, um primor. Lembrando que todo esse conteúdo é disponibilizado gratuitamente para vocês. Se vocês estiverem me assistindo pelo YouTube, eu vou deixar aqui na legenda do vídeo, na descrição do vídeo, o link para você acessar a minha receita do tapete lá no blog da Fios Pinguim, baixar gratuitamente. E também vou deixar o link do amigurumi dinossauro que o Uria criou esse mês para o projeto Decor Feito à Mão, também com o link lá para o blog da Fios Pinguim, que você consegue acessar a receita e videoaula dele também gratuitamente. Lembrando que esse projeto, além de ter as peças artesanais, a gente também conta com uma playlist deliciosa, que também o link está aqui embaixo na descrição do vídeo, e também tem receitinhas culinárias deliciosas para vocês aproveitarem esse momento de tecer, comer uma comidinha gostosinha, ouvir uma música aí para você curtir esse seu momento. Então chega de conversa, bora crochetar nosso tapete, espero que vocês gostem. Vou começar falando dos nossos materiais para tecer nosso tapete. Eu tô usando aqui o fio ateliê da Fios Pinguim, tá? A gente vai usar 2 novelos desse de 400 gramas pro nosso tapete. E essa aqui é a cor 9676, esse laranja lindíssimo. É um fio 100% algodão, o tex dele é de 885 e vem 452 metros nesse novelo maior de 400 gramas. Só quero fazer um parênteses aqui para você e dizer que o fio Ateliê Natureza e o fio Ateliê da Fios Pinguim, né, ambos da Fios Pinguim, eles possuem a mesma composição. O que vai mudar aqui é a cartela de cores mesmo, tá? O fio Ateliê tem uma cartela de cores mais acesa, mais viva, cores mais alegres.
E o fio Ateliê Natureza tem uma cartela mais delicada, com cores mais voltadas para a natureza. Eu diria até levemente estonadas, assim, umas cores diferentes e bem lindas também. Então é o mesmo fio, o que muda vai ser mesmo a cartela de cores. Estou falando isso porque de repente você acha aí na sua cidade, no seu armarinho, ou você já tem um fio Ateliê Natureza, né? E prefere as cores dele, gosta de alguma cor específica, então também dá para usar. A gente vai usar também uma agulha de crochê número 6,5, tá? Vamos usar aqui o básico, tesoura, agulha de tapeceiro para acabamento e um marcadorzinho de ponto se você tiver dificuldade de encontrar ali onde fazer o fechamento, tá bem? Vamos começar a tecer nosso tapete, então. Eu tô usando aqui 2 fios, tá? Então, eu abri meus 2 novelos de 400 gramas e peguei um cabo de cada novelo, tá? Então, vou trabalhar aí com os 2 novelos ao mesmo tempo. E com minha agulha de crochê 6,5. Vou fazer um anel mágico. E vou começar aqui no meu anel mágico fazendo 3 correntinhas, que vai contar aqui como meu primeiro ponto alto, tá? Então, se você tiver dificuldade aí de encontrar depois essa correntinha para fazer o fechamento da carreira, eu aconselho você a usar um marcadorzinho aqui nessa terceira correntinha, na última correntinha que você fez. E daí, dentro do meu anel mágico, eu vou fazer mais 11 pontos altos, né? Contando com a correntinha, vou finalizar minha primeira carreira com 12 pontos, tá? Lembrando que esses 2 fiozinhos aqui, ó, eles têm que ficar dentro do ponto, tá? Você não pode deixar esses fiozinhos pra trás e continuar crochetando, senão depois você não vai conseguir fechar seu anel mágico, tá bom? Então, ó, vou seguir fazendo aqui os meus 11 pontos altos dentro do meu anel mágico, na minha primeira carreira. Terminei aqui os meus pontos da primeira carreira, então eu tenho as 3 correntinhas, mais 11 pontos altos, totalizando aqui 12 pontos na minha primeira carreira. Vou pegar esses 2 fiozinhos aqui do meu anel mágico, vou puxar e vou fechá-lo. Agora, eu vou iniciar minha segunda carreira. Vou fechar aqui a primeira carreira com um ponto baixíssimo, bem aqui na terceira correntinha onde a gente marcou. Então, eu faço um ponto baixíssimo aqui. E vou subir aqui mais 5 correntinhas, tá? Que vão ser aqui 3 correntinhas, vão contar como o seu ponto alto. Então, eu marco aqui a minha terceira correntinha, que depois eu vou fechar minha carreira nela. 3 correntinhas vão ser seu ponto alto e mais 2 correntinhas vão ser o intervalo entre os pontos que a gente vai trabalhar aqui agora, tá? Então, aqui fiz minhas 5 correntinhas e no mesmo lugarzinho aqui de onde saiu essas correntinhas, eu faço um ponto alto, tá? Nesse mesmo pontinho aqui que eu tenho as correntinhas, né? Que é onde a gente fez o fechamento. Então, fiquei assim com um lequezinho, né? Com um ponto, que são essas 3 correntinhas, 2 correntinhas de intervalo e outro ponto alto, tá? Então, fiquei assim. O meu próximo ponto, que é esse aqui na frente, ó, eu vou trabalhar 2 pontos altos juntos. Então, entro na cabeça do ponto, faço um ponto alto, volto no mesmo ponto e faço outro ponto alto. Opa, escapuliu. Ficou dessa maneira. Então, em um ponto, eu tenho o lequezinho aberto e o outro eu tenho 2 pontos altos fechados juntos. No próximo ponto, eu vou fazer outro lequezinho aberto. Então, eu entro na cabeça do ponto, faço um ponto alto, 2 correntinhas de intervalo e outro ponto alto no mesmo ponto. No próximo ponto, eu entro e coloco 2 pontos altos juntos, sem intervalo de correntinha. Então, eu só vou intercalando nessa segunda carreira, formando essas alcinhas aqui. Então, sempre vai ser um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto. No próximo ponto, 2 pontos altos sozinhos. Aí, no próximo, de novo, um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto.
Então, assim eu vou fazer toda a minha carreira. Finalizei aqui a minha segunda carreira e repara que já se formaram aqui as alcinhas, né, do nosso tapete hexagonal, né? Então, aqui eu já tenho 6 alcinhas fazendo a divisão das 6 partes do tapete. Vou aqui entrar na minha terceira correntinha que eu usei para subir, onde eu tô com o meu marcador, e vou fazer um ponto baixíssimo aqui para fechar a minha carreira. Agora, entro dentro dessa alcinha, ó, que aqui na frente que se formou, e faço um ponto baixo aqui dentro, subo uma correntinha. Esse fechamento vai contar como meu primeiro ponto alto, tá? O ponto baixo e uma correntinha. Então, eu marco essa correntinha para saber onde eu vou fechar minha carreira, quando eu fechar, né, encerrar a terceira carreira. Então, aqui eu tenho o meu primeiro ponto alto, vou fazer mais 2 correntinhas para formar a alcinha, porque agora a gente vai formar uma alcinha dentro de cada alcinha, tá? Então, faço mais 2 correntinhas. Então, eu fiz aqui, na verdade, um ponto alto mais um ponto baixo, desculpa, um ponto baixo mais 3 correntinhas. Então, ficou valendo aqui como meu ponto alto o ponto baixo e uma correntinha. As outras 2 correntinhas são intervalo entre os pontos, tá? Então, volto aqui nessa mesma alcinha e faço um ponto alto. E fiquei assim, dessa maneira, o fechamento já formando essa alcinha. Agora, eu tenho aqui uma sequência de 4 pontos altos, ó. Então, eu vou colocar um ponto alto para cada ponto de base. Então, vou fazer aqui 4 pontos altos. Cheguei aqui na minha próxima alcinha, né? E vou entrar dentro dela e fazer um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto novamente. Repara que vai aumentando a cada carreira, né? 2 pontos entre esses intervalos de alcinhas, né? Na segunda carreira eu tinha 4 pontos altos, na minha terceira carreira eu já tenho 6 pontos altos entre as alcinhas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Então, ela vai crescendo, o nosso tapete vai crescendo a cada carreira, 2 pontos em cada intervalo, em cada parte, né? Entre as alcinhas, entre esses buraquinhos que se formam. Aqui, mais uma vez, tenho 4 pontos altos. Vou fazer um ponto alto para cada ponto de base da minha carreira, né? Toma muito cuidado, gente, nessa parte, para você não esquecer nenhum pontinho, não se confundir aqui com a correntinha e deixar de fazer ponto, tá? É muito importante. Cheguei na minha alcinha de novo, vou repetir outra alcinha, né? Que é um ponto alto, 2 correntinhas e outro ponto alto. Repito aqui mais uma vez. Cheguei, né, nos meus 4 pontos altos de base. Um ponto alto para cada ponto de base. Saindo aqui da sua alcinha, ó, você já tem a cabeça de um ponto logo aqui, ó. Cuidado só para não deixar ele para trás. Se atenta a esses detalhes, né? E assim eu vou só repetindo até completar minha carreira toda, né? Fazendo a alcinha onde é a alcinha, com correntinhas, né? E um ponto para cada ponto de base no restante dos pontos. Cheguei no final aqui da minha terceira carreira. Tenho aqui onde eu subi a carreira, né? Que eu fiz um ponto baixo e uma correntinha. E só se atenta a esse último pontinho aqui antes do fechamento, que ele é onde fica o fechamento, ele fica bem escondidinho a cabecinha dele aqui. Então, só se atenta para não esquecer desse ponto, senão você vai começar a diminuir essa parte aqui, né? Todas as partes, dessas 6 partes, né, que a gente tem, né,
elas têm que ter a mesma quantidade de pontos em todas as carreiras. Senão, nosso tapete vai começar a ficar torto, tá? Então, por exemplo, aqui na nossa terceira carreira, eu tenho 6 pontos em cada parte. Então, todas as partes vão ter que ter 6 pontos, tá? Tô chegando aqui no final, vou fazer meu último pontinho aqui, que fica meio escondidinho. E vou ensinar o fechamento pra vocês, que vai ser o fechamento em todas as carreiras de agora pra frente, tá? Que eu tenho aqui um ponto baixo e uma correntinha que eu marquei. Vou tirar aqui meu marcador. Nessa correntinha, eu faço um ponto baixíssimo pra fechar minha carreira. Então, fiz um ponto baixíssimo, encerrei a minha terceira carreira. Agora, eu vou entrar dentro dessa alcinha, né? Dentro desse espaço de correntinha e vou repetir. Vou fazer um ponto baixo e uma correntinha. Marca essa uma correntinha para você não se perder, que é aqui que a gente vai fechar a próxima carreira. Então, um ponto baixo e uma correntinha. E faço mais 2 correntinhas para ser o intervalo aqui da minha alcinha, né? Do meu espacinho de correntinha. Então, faço mais 2. Então, fiquei com um ponto baixo e 3 correntinhas, né? Volto nesse mesmo espacinho aqui e faço um ponto alto. Opa, escapuliu. Um ponto alto. E aí, sigo, a sequência vai ser a mesma, ela vai se repetir. Sigo colocando um ponto alto para cada ponto de base. Então, aqui na minha base eu tenho 6 pontos. Então, vou fazer 6 pontos altos aqui até chegar no meu próximo espaço de correntinha. Cheguei aqui no espacinho de correntinha e vou repetir. Um ponto alto, 2 correntinhas, entro no mesmo espaço e outro ponto alto. Então, mais uma vez, a gente vai aumentar 2 pontos em cada parte, né, por carreira. Antes eu tinha 6 pontos, agora eu aumentei um ponto de cada lado e fico com 8 pontos nessa parte, tá? Então, a cada carreira, ele vai aumentando 2 pontos em cada uma das 6 partes que a gente tem. Então, mais uma vez, cheguei aqui onde eu tenho 6 pontos altos de base, faço um ponto alto para cada ponto de base. Cheguei mais uma vez aqui na minha alcinha, né? E faço um ponto alto, 2 correntinhas e outro ponto alto. Então, eu só vou repetindo, tá? Aí, mais uma vez, um ponto para cada ponto de base, outra alcinha, um ponto para cada ponto de base, até dar a volta em todo o trabalho e chegar aqui onde a gente começou. Chegando aqui no final da nossa 4ª carreira, né? Lembrando desse último pontinho aqui para não deixar ele para trás. Não esquecer, porque ele fica bem escondidinho aqui. Então, faço esse último pontinho, ó, aqui. E aí, vou fazer novamente o fechamento de carreira, né? Eu tenho aqui minha correntinha marcada. Tiro meu marcador. Entro aqui. Faço um ponto baixíssimo para fechar a carreira. Entro dentro da alcinha da frente. Faço um ponto baixo para subir carreira, né? E uma correntinha. Essa correntinha é onde eu vou fechar a minha carreira, minha próxima carreira. E faço mais 2 correntinhas que servirão de intervalo. Volto nesse mesmo espacinho e faço um ponto alto. Agora, você vai dar seguimento em todas as carreiras, vai ser da mesma maneira, tá? A gente vai fazer alcinha onde tiver alcinha, tá? E um ponto para cada ponto de base nessas
6 partes, né? E aí sempre vai aumentando de 2 em 2 pontos em cada parte, como eu já falei pra vocês. A gente vai trabalhar esse mesmo padrão que a gente tá trabalhando, né? De fazer alcinha onde é a alcinha de correntinha, em um ponto para cada ponto de base, até a carreira 21. Então, a gente vai trabalhar por 21 carreiras essa mesma sequência. E vamos ter aqui na carreira 21, 42 pontos entre as alcinhas, né? Entre esses espacinhos a gente vai ter 42 pontos. O nosso tapete ficou medindo aproximadamente 1 metro de diâmetro. Então, o tapete é um tamanho bem bacana, mas se você quiser aumentar ou diminuir o tamanho dele, é só fazer mais ou menos carreiras, tá? Vou vir aqui com o nosso tapete já quase pronto, só para mostrar para vocês como que ficou e fazer uma carreirinha de acabamento para dar um brilho a mais, um glow a mais, dar um charme a mais ao nosso tapete, tá? Vim aqui com o nosso tapete para dar uma mostrada aí para vocês como ele fica, né, mais de pertinho. É um tapete hexagonal, o que quer dizer? Que ele tem 6 partes iguais. Então, essas divisórias aqui, essas alcinhas, dividem essas 6 partes, tá? Então, assim ficou o nosso tapete. Aí, a cada carreira que você vai fazendo, essa parte ela vai aumentando, né? Ela é um triângulo, digamos assim, invertido, né? Então, cada parte vai aumentando 2 pontos por carreira. Por exemplo, aqui na nossa segunda carreira, a gente tem 4 pontos. Aí, na terceira, a gente tem 6. Na quarta, a gente tem 8. Na quinta, a gente tem 10. Na sétima, a gente tem 12. Na oitava, a gente tem 14. E assim sucessivamente. Então, cada carreira, essa parte vai aumentando. Até chegar na carreira 21, que é essa última carreirinha aqui que a gente fez, que a gente tem 42 pontos nessa parte, né? Entre essas alcinhas, a gente tem 42 pontos, tá? Então, eu fui fazendo até acabar os 2 novelos, tá? Então, deu aqui esse tamanho aí de 1 metro e 21 carreiras, e ficou assim, ó. Então, você só vai repetir aquela sequência que eu ensinei pra vocês, né? De ponto sobre ponto, cheguei aqui, onde tem a alcinha, faço outra alcinha. Ponto sobre ponto, um ponto para cada ponto de base, faço outra alcinha. Não tem erro. Só se atenta que cada parte que você tem, né, são 6 partes iguais. Então, necessariamente, em todas as carreiras, cada parte dessas 6 partes, elas têm que ter o mesmo número de pontos. Só se atenta a isso para seu tapete não ficar torto, né? Ficar uma parte maior do que a outra. Então, finalizei aqui minhas 21 carreiras. Já fechei aqui minha carreira com um ponto baixíssimo. E vou aqui começar a tecer uma carreirinha de ponto baixo de acabamento. Que eu acho que ajuda a dar uma assentada no tapete, dar uma estrutura na borda. Eu acho interessante a gente fazer essa carreirinha de ponto baixo, tá? Então, aqui eu vou entrar na próxima alcinha. Faço um ponto baixíssimo para caminhar aqui para dentro, tá? Subo uma correntinha. Se você tiver dificuldade depois de achar essa correntinha, você pode usar o marcadorzinho do mesmo jeito que eu expliquei para vocês anteriormente, tá? Faço uma correntinha, que é aqui depois que a gente vai fechar nosso ponto, e faço outra correntinha, que vai ser o intervalo aqui de pontos. Entro dentro dessa alcinha e faço um ponto baixo. Vou pro próximo ponto e faço um ponto baixo. Então, aqui eu vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar lá na minha próxima alcinha. Então, um ponto baixo para cada ponto de base que eu tenho, ó, vai ficando assim. Então, quando eu chegar lá na próxima alcinha, eu volto para explicar como eu fiz. Então, eu fiz aqui ponto baixo para cada ponto de base, até chegar na minha próxima alcinha. Agora, eu entro nela e faço um ponto baixo, uma correntinha e outro ponto baixo. Fiquei assim. Aí, sigo colocando um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar na minha próxima alcinha, que é aqui, e aí repito nela, um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo. Aí, ponto baixo para cada ponto de base, até dar a volta toda no tapete,
você vai repetir essa sequência, tá? Onde for a alcinha, você faz a sequência de ponto que eu acabei de ensinar. E onde tiver ponto, cabeça de ponto alto, você coloca um ponto baixo para cada ponto de base. Cheguei aqui no final da minha carreira de acabamento, que é a minha carreira 22, tá? Posso cortar aqui meu fio, deixar um pedacinho para acabamento. E, ó, olha só o que sobrou de cada um dos 2 novelos, né? Sobrou bem pouquinho. Então, a gente vai usar os 2 novelos de 400 gramas todo, praticamente, né? Porque esse restinho que sobrou aqui não dá mais pra fazer uma carreira toda a volta. Então, aqui, fiz aqui, tem o meu último ponto baixo. Tiro tudo pra fora. Aí, você pode pegar com a agulha, com a ajuda da agulha de tapeceiro. Fica mais fácil. Aqui eu tenho uma correntinha, que conta como um ponto baixo, e uma outra correntinha que é a do intervalo. Então, eu tenho 2, tá? Vou aqui colocar meu fio na minha agulha. E vou entrar aqui na minha segunda correntinha, ó. Então, pulo a primeira correntinha. Na segunda correntinha, eu entro nas alcinhas dela de cima, dessa maneira. Levo esse fio pra trás. Opa, que agarrou aqui. Levo esse fio lá pra trás, volto aqui no meu último ponto baixo que eu fiz, ó, pegando só essa alcinha de trás do ponto e levo lá pra trás também. Assim, eu fico com o meu acabamento aqui. Agora, eu vou esconder esse fio e arrematar, tá? Vai ser a mesma coisa o arremate para todos os fios aí do seu tapete. Então, você só carrega por algumas alcinhas para esconder, tá? Então, passa aqui por algumas alcinhas aleatórias. E agora, você tem 2 fios na sua agulha, né? Que a gente tá trabalhando com fio duplo. Então, tira um dos fios e deixa só um fio na sua agulha. Entra aqui numa alcinha que tiver bem próximo. E leva esse fio lá pra dentro. Agora, você vai dar 3 nozinhos aqui. Cuidado para não repuxar, tá? Para não repuxar aqui o acabamento que você fez. Então, não aperta muito o primeiro nozinho. O terceiro, você pode apertar mais. Puxa bem. E aí, você pode cortar o seu fio e tá feito o acabamento do seu fio. Ele vai se esconder aqui, ó. Se você quiser, pode usar um pinguinho de cola para dar uma reforçada, mas eu acho que o fio de algodão segura bem só no nozinho assim, né? A gente deu 3 nozinhos. E assim ficou o acabamento do nosso tapete. Como eu falei, o arremate dos fios, todos os fios do tapete você vai arrematar do mesmo jeito. Para dar um charme a mais para o nosso tapete, eu decidi fazer pomponzinhos para colocar, aplicar, né, em cada uma das 6 pontas do nosso tapete, tá? Mas isso é opcional, eu achei bacana por tratar de quarto de criança, né? Eu acho que super combina pompom, tassel, acho que dá um charme a mais pra peça, mas é opcional essa parte pra você, tá? Se você quiser colocar pompom, você segue aí as dicas que eu vou dar pra você, ou então deixa seu tapete liso também sem pompom, que vai ficar muito lindo, tá? Pra fazer o pompom aqui, eu tô usando o fio Nina da Fios Pinguim, eu vou precisar de 6 pompons, então você vai precisar usar 3 novelinhos desse de 40 gramas, tá? Do fio Nina. Ele é um fio 100% acrílico. Você pode substituir ele por qualquer outro fio acrílico, tá? De sua preferência, de repente que você já tem aí. Eu gosto sempre de fazer pompom com fio acrílico, que eu acho que dá essa textura mais fofinha, fica mais bonito o pompom, tá? Então você pode usar o fio Família, o fio Clube, vários outros fios acrílicos aí, o Flash da Pinguim também. Você pode usar outros fios acrílicos que também vai dar super certo. A minha dica é usar fio acrílico, mas também, de repente, se você preferir usar fio de algodão, aí é com você, tá? Mas eu indico usar o fio acrílico e vou usar o Nina, que eu achei nessa cor bem bonita aqui, que fica próximo ao tom do nosso tapete, tá? De repente, aqui também você pode colocar pompom colorido, botar um de cada cor, depende aí da proposta que você vai querer, tá? Aqui, realmente, eu optei por botar um pomponzinho da cor próxima do tapete, porque o quartinho do bebê já vai ter outras peças coloridas, então eu quis trazer uma peça colorida que é o tapete nesse tom de laranja, mas sem tantas cores misturadas, né? Uma peça
peça mais de cor única mesmo, tom sobre tom, tá bom? Então agora eu vou ensinar vocês como eu faço o pompom. O pompom é bem simples de fazer, tá? Eu gosto de usar esse aparato aqui de fazer pompom, que você acha facilmente em armarinho, lojas que vendem itens de artesanato, tá? É bem baratinho, não costuma ser caro. E tem vários tamanhos, geralmente vem um kitzinho colorido assim, com vários tamanhos de pompom. E ele facilita um monte a nossa vida na hora de fazer pompom. Então, eu indico aí esse investimento, você investir nesse aparato. Eles são duas pecinhas, ó, assim, que você encaixa uma na outra, e aí simplesmente você vai pegar seu fio. Eu costumo usar fio duplo assim para preencher mais rápido. Eu pego um fio de dentro do novelo e um fio de fora, porque aí você vai preencher mais rápido o seu pompom, né? E aí simplesmente você vai enrolando aqui, ó, em um dos lados. Enrola bastante, tá? Tem que ficar bem cheinho. Simplesmente isso, só vai preenchendo de um lado pro outro, pegando bem os cantinhos, assim, é importante, ó, pegar bem os cantinhos e vai preenchendo, só isso. Depois que você preencheu bem um lado, o truque tá aqui, ó, ele tem que estar bem cheinho, tá vendo? Bem, com bastante fio, aí você vai pro outro lado, você simplesmente pega o seu fio, ó, e já traz pro lado de cá. E começa também a enrolar desse lado até ficar bem cheinho, como você fez aqui no lado de cá, né? No primeiro lado que a gente fez. Agora que os dois lados estão bem cheinhos, a gente pode cortar aqui o nosso fio e vamos fechar essa pecinha, ó, dessa maneira. Aqui ela tem duas travinhas, uma de cada lado, ó. Você vai colocar aqui, posicionar e colocar essa travinha de um lado e do outro também posicionar e travar ele aqui para ele ficar bem fechadinho, dessa maneira. Agora, a gente vai pegar um pedaço aqui do nosso fio de mais ou menos assim uns 60 centímetros e deixar aqui reservado, tá? E vamos começar a abrir nosso pompom. A gente vai pegar uma tesoura pequena assim, ó, e vai cortar as bordinhas aqui, ó, bem no meio dessas duas pecinhas que se encaixaram. Então, a gente vai abrir nosso pompom, ó, dessa maneira. Ficou assim de um lado, vou repetir o mesmo processo do outro. Agora que eu já abri aqui por toda a volta da minha pecinha, eu vou pegar aquele fio que eu deixei em espera, vou inserir aqui entre as duas pecinhas que eu tenho, ó, e vou amarrar bem firme. Vou botar, encaixar aqui no meio, ó. E vou amarrar bem firme aqui esse meio, ó. Vou dar 2 nozinhos. Aí, vou pro outro lado, passando esse fio aqui no meio também. Vou dar mais uns 2 nozinhos também, pra ficar bem firme. Vou dar mais um. Nosso pompom ficar bem firme. Agora, eu posso abrir essas duas pecinhas aqui, ó, que tá travando, e abrir nosso pompom. Tirar ele daqui, né? Tiro as pecinhas. Agora, eu vou começar a ajeitar esse pompom, começar a dar forma pra ele ficar bem redondinho. Então, com a ajuda de uma tesoura, só vai aparando assim, pra deixar ele bem redondinho. Não corta esses 2 fios aqui que você amarrou o centro, porque é ele que a gente vai usar pra aplicar o pompom no tapete, tá? Então, só vai aqui com uma tesoura, dando forma ao pompom, deixando ele bem redondinho, bem bonitão. Nosso pompom tá pronto, ó, bem repolhudo. E agora eu vou ensinar vocês a aplicar no nosso tapete. Então, a gente vai seguir aqui onde a gente teve as alcinhas, né, com os aumentos. E nessa pontinha aqui a gente vai aplicar o nosso pompom, tá? Vou usar aqui uma agulha de tapeceiro pra facilitar, pra inserir esses fiozinhos lá atrás. Então, aqui, bem aqui nessa última carreira do tapete, a gente tem 2 pontos baixos aqui inserido nessa alcinha, né? Então, eu vou entrar em um ponto baixo, levar lá pra trás, um fiozinho.
Aí pego outro fiozinho e insiro no outro ponto baixo. Levo lá pra trás, os dois fiozinhos, né? Ficou assim. Aí, vou dar 3 nozinhos aqui, justos. E ficamos assim. Agora, eu vou pegar a agulha de novo, pegar um dos fiozinhos e vou fazer o seguinte, ó. Insiro em um dos pontos baixos, trago pro lado direito. Insiro no outro ponto baixo, levo pro lado avesso. Volto no outro ponto baixo e deixo ele do ladinho aqui do pompom. Só vou dar uma voltinha com ele lá do lado avesso e vou voltar, tá? Aqui com a outra perninha a mesma coisa. Insiro em um ponto baixo, venho pro lado direito, volto pro lado avesso no outro ponto baixo. E volto pro lado avesso de novo. Pro lado direito, né? O lado que tá meu pompom. Então, eu fiquei com as duas alcinhas aqui bem atrás do meu pompom, ó. Os dois fiozinhos, né? Vou aqui dar 3 nozinhos, pra ficar bem preso. Três nozinhos. E corto o meu fio. Ficamos assim, ó. Com esse pompomzinho aqui na ponta. Ficou super fofo, né? Então, esse é o resultado do nosso tapete. Espero que você tenha gostado, ó. Esse tapete hexagonal com esses pomponzinhos, um em cada ponta, ó. Vários pomponzinhos. Como eu disse, é opcional. Você pode ou não fazer essa parte do tapete, né? Colocar pompom. De repente, você tá fazendo esse tapete aí pra sua sala, que é um tapete mais clássico, né? E escolhe não colocar pompom. Como eu disse aqui, eu achei legal colocar, porque eu gosto de pompom pra decoração de quarto infantil. Mas fica aí a critério, tá? Espero que você tenha gostado da videoaula. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima. Beijão!